Eu vou contar esse caso pra vocês, mas eu já aviso que ele é muito delicado. Se você é sensível, principalmente com assuntos que envolvem crianças, eu indico você a não continuar nesse vídeo. Amanda Leviss tinha 28 anos em 2007, quando ela convivia com seus 2 filhos. A Adriana, de 7 anos, e o AJ, de 6 anos, na cidade de Esto. É uma cidade pequena que fica na Flórida. A Adriana, a filha de 7 anos, já havia sido diagnosticada com TDA e também diagnosticada com autismo. E as pessoas próximas diziam que por conta disso, a relação com a mãe dela, a Amanda, não era muito fácil. Elas diziam que era desafiadora. A mãe se estressava demais e tinha vezes que ela falava para os amigos que queria matar sua filha, e depois questionada, ela falava que era um modo de dizer que ela nunca teria coragem de fazer isso. Por outro lado, a Adriana, a filha, era descrita por todos como uma menina tranquila que não dava problema. A Amanda trabalhava como auxiliar de enfermagem e no dia 8 de agosto de 2007, a Amanda havia retornado para sua casa depois de uma noite de plantão. As 2 crianças estavam animadas naquele dia, isso porque eles iam sair para poder comprar os materiais escolares. Eles também insistiram naquele dia pela parte da manhã para poder usar a piscina, mas a Amanda não deixou eles usarem, isso porque ela já tinha tirado a escada e tinha colocado no sótão, e porque eles iam sair para fazer compras mais tarde. Ela então descansa nessa parte, e por volta de umas 2 horas da tarde, a Amanda relatou que estava no telefone com a sua mãe para poder resolver como seria o dia, isso quando o AJ corre pro quarto e avisa que a Adriana estava dentro da piscina. A Amanda então manda o AJ voltar pra piscina e falar pra Adriana sair de lá. Só que novamente em seguida ele volta e diz que ela continua dentro da piscina. A Amanda disse então que ela foi até a piscina e quando ela chegou lá, ela já encontrou a Adriana afogada, roxa e sem consciência. Ela então pega e liga correndo pro serviço de emergência. Eu vou deixar o link da ligação aqui pra vocês na descrição desse vídeo, mas assim, eu já aviso que só de você abrir essa ligação e escutar, você já começa a sentir ali um desespero. Os paramédicos então chegam rapidamente na casa dela, e a situação da Adriana era tão crítica que ela precisou ser colocada em um helicóptero e ser levada às pressas pro hospital. Lá no hospital, quando ela chegou, eles tentaram por mais de 1 hora fazer com que ela voltasse, mas eles não conseguiram de jeito nenhum. Ela tinha até uma pulsação pequena, mas não adiantou. Às 17 horas, 5 horas da tarde, ela foi declarada morta. Nesse momento, o AJ acabou indo pro seu avô adotivo, que era o namorado da mãe de Amanda, que se chamava Chuck. E em pouco tempo depois, a polícia já solucionou o caso como um acidente. Isso ela fez no hospital mesmo, já assinaram tudo ali. Isso teria terminado aí se não fosse o avô Chuck, que mais tarde foi até uma delegacia com o AJ e informou pro policial que o AJ chegou na casa dele e contou pra ele que viu a sua mãe assassinando a sua filha afogada na piscina. Ele ainda disse pro avô que ela teria feito isso porque ela teria usado um produto de limpeza na casa e a Amanda não gostou disso. E ele descreveu o ato pro avô como a mamãe molhou a minha irmã e que ela havia pego a cabeça da criança com os dedos e afundado na piscina. Na delegacia, a polícia começou a interrogar o AJ, e eles faziam a mesma pergunta pra ele várias vezes, e pra toda vez que eles perguntavam a mesma pergunta, ele tinha respostas diferentes. O que deixou os policiais ali, claro, um pouco confuso com toda a situação, mas da mesma forma, os policiais violaram um protocolo que tem nos Estados Unidos, que é para poder entrevistar menores. Isso porque esse protocolo exige que tenha ali um profissional adequado para poder lidar com menores. Eles então começam ali uma investigação. Quando eles foram até a casa da Amanda, eles acharam vários pontos completamente estranhos. O primeiro ponto foi de que o quarto das crianças tinha cheiro de xixi e tava assim completamente sujo. A casa também era bem suja e bagunçada, e dava pra ver nitidamente só pela casa que as crianças ali não eram bem cuidadas. Outro fato foi que não haviam brinquedos pela casa. Nenhum tipo de brinquedo, gente, nada mesmo. A casa parecia de um adulto que não teve infância, porque até casa de adulto às vezes tem algum indício ali de infância de brinquedos. Aí quando ela foi questionada, a Amanda disse que tirou o brinquedo deles por 1 semana porque eles tinham feito malcriadez e eles estavam ali de castigo. Ela então informou que o brinquedo estava escondido no sótão onde estava a escada da piscina, mas os policiais rapidamente foram até lá e não encontraram brinquedos nenhum, e nem indícios de que isso tinha acontecido recentemente, de que ela teria tirado os brinquedos de casa assim recentemente. Isso já começou a colocar ela ali numa situação meio difícil. Além disso, durante as investigações que duraram quase 1 mês, a polícia descobriu que a Adriana não foi a primeira filha que a Amanda perdeu. Em 1999, a Amanda perdeu um filho que tinha 1 ano de idade. E de acordo com ela, ele teve uma convulsão e parou de respirar. Tudo isso enquanto ela amamentava ele. Eles não tiveram provas o suficiente para incriminá-la por isso, nem na época que aconteceu e nem enquanto eles estavam investigando o caso da Adriana. Mas isso com certeza foi um fato também
que somou ali nas investigações. Um mês depois da morte de Adriana, em investigações severas, a Amanda foi presa e acusada por homicídio doloso e ela foi condenada já ali à prisão perpétua. Os advogados dela pediram um julgamento e usaram a defesa alegando que ela não cometeu crime nenhum e que somente o depoimento de uma criança de 6 anos não é o suficiente para conseguir comprovar absolutamente alguma coisa. O julgamento da Amanda então teve início em fevereiro de 2008, 6 meses depois que isso aconteceu. E o AJ foi uma das pessoas que foram lá depor. E nesse dia ele já tinha 7 anos. No julgamento ele explica exatamente o que ele explicou pro avô e o que ele explicou pros policiais inicialmente. Mas ele foi perguntado várias vezes sobre várias coisas e ele continuou insistindo ali nas respostas variadas e não numa resposta única. Mas como havia ali uma profissional adequada para aquela situação, ela conseguiu constatar que ele era uma criança e ele estava cansado de perguntas repetitivas. E assim, que ele só queria sair dali ligeiramente. Ao ser perguntado sobre a sua mãe, se ele reconhecia que ela tava ali, ele disse que não, que ela tava na prisão, só que na realidade ela tava ali do lado dele. Constataram também que talvez ele não tinha visto ela ali por nervosismo e que também tinha muita gente ali na sala pra ele ver. O juiz então indica quem é a mãe dele pra ele e diz que ela tá ali do lado dele. E ele então olha pra ela e isso aqui acontece. Esse depoimento é muito difícil de assistir, ele é muito tenso. Quando eu assisti esse depoimento, eu chorei. E assim, esse pra mim é um dos casos mais horrendos, porque envolve o sentimento ali da criança. Já deve ser difícil você ser um adulto e conseguir fazer isso com uma mãe. Você imagina uma criança, que tudo que precisa ali na vida da criança é só uma mãe pra acolher. Eu vou deixar o link do vídeo do depoimento dele aqui na descrição também, mas assista por sua conta e risco. E é isso, se tiver a fim de chorar também assiste. Depois do AJ, várias pessoas também foram interrogadas, como a mãe de Amanda, amigos da família e o avô Chuck, o namorado da mãe de Amanda. Inclusive, ele não gostava muito da Amanda pelo jeito que ela lidava pra criar seus filhos e pelo jeito também que ela tinha. Pelo visto ali, eles já tinham tido algumas brigas e coisas do tipo. E uma das pessoas que foram depor também foi a enfermeira que recebeu a Adriana no hospital e que, assim, deu a cartada final para esse processo. Ela alegou que a Amanda não esboçou nenhum sentimento quando ela informou para Amanda que a sua filha tinha morrido e que ela percebeu quando a Adriana chegou no hospital que ela tinha marcas de dedo na testa e no rosto, como se alguém tivesse empurrado o rosto dela com muita força. Exatamente como o AJ tinha explicado pra polícia como a sua mãe tinha afogado a sua irmã na piscina. O julgamento durou 4 dias e com todos os indícios, ela foi declarada culpada por assassinato em primeiro grau e abuso infantil. Ela então foi sentenciada à prisão perpétua novamente e dessa vez sem possibilidade nenhuma de liberdade condicional. Após o julgamento, o AJ foi adotado por outra família e ele teve o seu nome alterado. Hoje ele tem 24 anos e ele tá super feliz com a sua família. Ele diz que a sua família criou ele muito bem e o educou muito bem, e que durante todos esses anos ele quis sim viver no anonimato. Só que foi no mês passado, em abril de 2025, quando ele deu uma entrevista ao Daily Mail, e ele contou toda essa história, e ele reafirmou seu testemunho de quando ele tinha 7 anos. Ele declarou: "Ela é 100% culpada, e a minha vida inteira eu vou manter cada palavra que eu tive com 7 anos.